Então, irmãos, vamos ler ali. ah, eu quero pedir para a Rosângela me ajudar com a leitura. Rosângela, eu quero te pedir para ler do versículo 13 até o versículo 27. Do 13 ao 27. E do 28 ao 41, eu queria pedir para a Jéssica ler, por gentileza. Do 13 ao 27 e do 28 ao 41. Pode ser? Pode ficar à vontade, graças a Deus. Amém. Tem um título aqui na minha antes do 13 que fala em Antioquia da Pisídia. De Pafos, Paulo e seus companheiros navegaram para Perge, na Panfilha. João os deixou ali e voltou para Jerusalém. De Perge, prosseguiram até Antioquia da Pisídia. No sábado, entraram na sinagoga e se assentaram. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga lhes mandaram dizer: Irmãos, se vocês têm uma mensagem de encorajamento para o povo, falem. Pondo-se em pé, Paulo fez sinal com a mão e disse: Israelitas e gentios que temem a Deus, ouçam-me. O Deus do povo de Israel escolheu nossos antepassados e exaltou o povo durante a sua permanência no Egito. Com grande poder os fez sair daquele país e os aturou no deserto durante cerca de 40 anos. Ele destruiu 7 nações em Canaã e deu a terra delas como herança ao seu povo. Tudo isso levou cerca de 450 anos. Depois disso, ele lhes deu juízes até o tempo do profeta Samuel. Então o povo pediu um rei, e Deus lhes deu Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, que reinou 40 anos. Depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou: Encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Ele fará tudo o que for da minha vontade. Da descendência desse homem, Deus trouxe a Israel o Salvador Jesus, como prometera. Antes da vinda de Jesus, João pregou um batismo de arrependimento para todo o povo de Israel. Quando estava completando sua carreira, João disse: Quem vocês pensam que eu sou? Não sou quem vocês pensam, mas eis que vem depois de mim aquele cujas sandálias não sou digno nem de desamarrar. Irmãos, filhos de Abraão e gentios que temem a Deus, a nós foi enviada essa mensagem de salvação. O povo de Jerusalém e seus governantes não reconheceram Jesus, mas, ao condená-lo, cumpriram as palavras dos profetas que são lidas todos os sábados. E, embora não achassem alguma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. E, havendo eles cumprido todas as coisas que dele haviam escritas, tirando-o do madeiro, o puseram na sepultura. Mas Deus o ressuscitou dos mortos. E ele, por muitos dias, foi visto pelos que subiram com ele da Galiléia a Jerusalém, e são suas testemunhas para com o povo. E nós vos anunciamos que a promessa que foi feita aos pais, Deus a cumpriu a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus. Como também está escrito no Salmo 2: meu filho és tu, hoje te gerei. E que o ressuscitaria dos mortos para nunca mais tornar a corrupção. Disse-o assim: As santas e fiéis bênçãos de Davi vos darei. Pelo que também em outro salmo diz: Não permitirás que o teu santo veja corrupção. Porque, na verdade, tendo Davi no seu tempo servido conforme a vontade de Deus, dormiu e foi posto junto aos seus pais e viu a corrupção. Mas aquele a quem Deus ressuscitou, nenhuma corrupção viu. Seja-vos, pois, notório, varões irmãos, que por este se vos anuncia a remissão dos pecados. E de tudo o que, pela lei de Moisés, não pudeste ser justificados, por ele é justificado todo aquele que crê. Vede, pois, que não venha sobre vós o que está dito nos profetas. Vede, ó desprezadores, e espantai-vos, e desaparecei, porque opero uma obra em vossos dias, obra tal que não crereis se alguém vô-la contar.
Amém, amém. Muito obrigado, meninas, minhas irmãs queridas. Muito boa leitura, muito boa leitura. Queridos, o que é relevante assim a gente poder trabalhar em cima desse texto que é um pouco mais extenso, mas eu acho que é importante porque e acho que também é digno de nota a gente saber que esse é o maior discurso, o maior sermão do apóstolo Paulo de todo o Novo Testamento, de todas as cartas dele. Esse é o maior sermão, o maior discurso que ele profere em todo o Novo Testamento. E é importante a gente entender que quando ele sai dali da ilha do Chipre e eles vão em direção à Ásia Menor e eles chegam no porto de Perge, ali, nesse momento, eles estão chegando numa região que é a região da Galácia. A região da Galácia, que tem ali uma composição ali, cidades principais, províncias principais, que são Icônio, Listra e, eu anotei aqui, Derbe. Derbe, Listra e Icônio. São as principais cidades ali, aldeias dessa província da Galácia. E essa província, ela faz fronteira com a Psídia. Então agora a gente vai falar de Antioquia da Psídia, que a gente não pode confundir com a Antioquia da Síria, que é onde tinha a igreja que Paulo e Barnabé tinham sido enviados nessa primeira viagem missionária. Então, essa era a realidade deles agora, chegando em Perge e indo em direção a essa viagem de Perge para até chegar na Galácia e depois na Psídia, dava 160 quilômetros mais ou menos, né? 160 quilômetros a pé. Então, era uma viagem muito longa, né? Eles tinham que atravessar, tinha uma parte dessa viagem que era um rio, que eles precisavam ter alguma barca, alguma coisa que conduzisse eles por esse rio, e muitas cordilheiras, então era uma viagem que não era fácil. E a gente vê que durante essa viagem, o João Marcos, ele voltou, ele retrocedeu. Não se sabe o porquê que ele retrocedeu, não se tem os motivos, né, pelos quais ele retrocedeu e voltou, mas o fato é que isso aí causou um desapontamento muito grande no Paulo. Depois a gente vai ver mais adiante quando isso acontece. Mas foi nesse momento que ele voltou, antes de chegar naquela região da Galácia. A carta aos Gálatas é a primeira carta escrita por Paulo. Então, de todas as epístolas de Paulo, a primeira que foi escrita foi aos Gálatas. E, além de essa carta ser lida ali nessa região da Galácia, e sobretudo nessas cidades que eu mencionei, também chegou até a igreja da Antioquia de Psídia, que é esse local agora que ele chegou. Sabe que a realidade, né, só para lembrar vocês, a realidade que tem nessas igrejas, nessa comunidade, né, porque eram regiões, os judeus eles se espalharam por todo o mundo antigo. Quando houve ali em Jerusalém aquele momento que teve a dispersão, os judeus foram para todo mundo. Por isso que em todo lugar tinham judeus e, tendo judeus, todo lugar tinha também sinagogas, né? E uma estratégia que o Paulo tinha com os irmãos era chegar primeiro nas sinagogas para pregar. Por que primeiro nas sinagogas? Porque as sinagogas era onde tinham os judeus. E os judeus, eles tinham as promessas do Messias, as promessas dos profetas, as promessas mosaicas, o pacto de Davi. Então eles tinham ali essa condição de poder entender a partir da pregação de Paulo quem era Jesus, que ele era o Cristo, o Messias
enviado por Deus. Então eles iam primeiro nas promessas. Por quê? Porque o evangelho foi dado primeiro para os judeus e depois para os gentios. E nós vamos ver mais adiante, né, o que acontece depois que se estabelece essas igrejas nessa região. Começam a entrar ali visões ali judaizantes de judeus que se convertiam ao cristianismo, que era pregado que eles tinham que dar continuidade à circuncisão, dar continuidade a alguns dias ali que eram separados pelos judeus para adoração, dar continuidade na dieta judaica. E isso é que Paulo lutava com muita veemência. Então essa é a realidade desse local, dessa região que ele está chegando, né? Na Antioquia de Pisídia. E depois que ele fala, e eu acho que é importante quando ele chega nas sinagogas ali, e que ele se apresenta, né, na sinagoga, e ele sendo reconhecido como um judeu, na sinagoga, no culto, no ritual da sinagoga, ele é convidado a compartilhar uma palavra de consolo, uma palavra de exortação, uma palavra de admoestação para o povo. Quando fala povo, sempre que fala povo aqui, porque povo, no hebraico, tinha uma palavra que era povo no geral, era povo geral, e tinha um povo que era o povo de Israel, era o povo judeu, o povo de Deus, que é a palavra laos. Então a palavra laos queria dizer o povo de Deus. Então quando essas pessoas aqui, quando os irmãos, os rabinos aqui da sinagoga, eles dizem, venham aqui e tragam uma palavra de consolo, tragam uma palavra de ânimo, de estímulo, de exortação para o povo de Deus, para o povo de Israel. Então é isso que acontece até o versículo 16. No versículo 16, agora, ele, recebendo esse convite para trazer uma palavra, ele aproveita essa oportunidade e aí ele começa esse sermão. E é interessante como ele começa esse sermão já trazendo uma palavra de autoridade, né? Diz que ele pede silêncio. Diz que ele se levantando com a mão em sinal de silêncio, ele começa a falar. Então ele começa a falar de temor e ele começa a discorrer das promessas de Deus, desde Abraão até chegar em Davi. Então ele começa a falar para judeus aqui sobre essas promessas. Ele fala da fidelidade de Deus. Então, fazendo um comparativo com o discurso de Estevão, o que Estevão dizia? Estevão falava da culpa que estava nos judeus. Essa era a ênfase do discurso de Estevão. Agora, esse discurso de Paulo, a ênfase é na fidelidade de Deus. Então escreve isso. Paulo fala da fidelidade de Deus. É isso que Paulo está falando. A fidelidade de Deus. Então ele começa a falar aquilo que Deus fez, como Deus tirou o povo do Egito, levou para peregrinar no deserto, como durou aqueles 450 anos, que é o tempo de escravidão, depois o tempo de caminhada no deserto e mais o tempo de entrar em Canaã, de poder tirar aqueles povos que habitavam em Canaã, que era a terra prometida por Deus a Abraão, para que o povo agora se estabelecesse naquele local. E tudo isso foram 450 anos. É o que está falando ali. E ele vai trazendo essa realidade que é muito conhecida de todos eles, né? Então ele começa a dizer, então ele fala que depois desse tempo aí que eles estabeleceram, veio o tempo dos juízes, né? Depois desse tempo dos juízes ele cita Samuel, que foi o juiz, quem sabe, mais importante, porque depois na mudança política dos juízes para a monarquia, é o Samuel que faz essa transição.
Então, o profeta Samuel faz essa transição, ele é o último juiz, né? E é o juiz que ele tem ali o privilégio e a responsabilidade de ungir o primeiro rei. Quem foi o primeiro rei? Saul. Então, o primeiro rei ungido do povo de Israel por Samuel foi Saul, que foi um rei que era um rei segundo o pedido do povo, segundo a aparência, é um rei que não se comporta bem. E aí, após o Saul, entra o Davi. E até aí que o Paulo vai. Isso aí a gente vê ali, tu pode entender comigo ali, ó, ele diz no versículo 22, e tendo tirado Saul, levantou-se o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Da descendência deste, aí ele começa a fazer uma transição aqui no sermão. Então ele faz uma introdução, fazendo uma linha de tempo cronológica, ali de Abraão, da promessa até Davi, e chegando em Davi, ele faz uma transição agora para trazer a pregação do Evangelho, para inserir Jesus, para dizer para aqueles judeus que Jesus é o tão esperado Cristo, o Messias de Deus. Então ele diz assim, da descendência deste, conforme a promessa, Deus trouxe a Israel o Salvador, que é Jesus. Então aqui ele traz Jesus para o contexto agora. Porque aqui o povo de Israel esperava o Salvador, esperava o Messias. Eles tinham essa expectativa. Agora, aqui eu queria parar para a gente poder chamar atenção assim, e nos debruçar em cima dessa questão de salvação, para entender como é que o judeu pensava a salvação. Para nós hoje, se falar de salvação, a gente vai entender salvação no sentido de nos salvar dos nossos pecados, nos salvar das nossas culpas, né? Mas o judeu não pensava dessa forma. Pensamento do judeu, quando dizia respeito a Messias, quando dizia respeito ao Cristo, quando dizia respeito ao ungido que seria enviado para a salvação, era uma salvação, em primeiro lugar, política, porque eles tinham um desejo de que eles não fossem mais oprimidos pelos inimigos, que eles não fossem mais ali afligidos, porque eles viviam um tempo de escravidão aqui, ainda debaixo do Império Romano. Então a salvação, na concepção deles, era salvar daquela opressão, que viria um rei a partir de Davi, que esse rei tomaria o trono dele e reinaria pelos séculos dos séculos. Então, o desejo que eles tinham é não viver mais debaixo daquela tirania, daquele governo tirano e opressor. Essa era o primeiro desejo do judeu. E depois ele também pensava numa libertação, ele também pensava numa salvação espiritual. Só que eles inverteram a ordem, e o que Deus fez através de Jesus é uma libertação espiritual. E vai haver na volta de Jesus um estabelecimento do governo também, no segundo momento. Então, por isso que os judeus não entenderam, porque eles tinham uma tamanha expectativa de se livrar daquele ambiente opressor, que eles estavam esperando alguém que tocasse em Roma, e não que tocasse no coração do homem para retirar o pecado, a justificação. Então, por isso que eles tiveram muita dificuldade para entender, e é assim até hoje. Depois que ele fala do Salvador, aí ele introduz agora, no discurso dele, o Paulo introduz o João Batista. E aqui é muito interessante, porque quando ele introduz João Batista, ele diz assim, antes da manifestação dele, do Salvador, né, João pregou um batismo do arrependimento
a todo o povo de Israel. Versículo 25. Quando Jesus estava completando sua carreira, disse: quem vocês pensam que eu sou? Não sou aquele que vocês esperam, mas depois de mim virá aquele de cujos pés não sou digno de desamarrar as sandálias. Então, ele começa aqui a entrar agora no ambiente profético. Ele começa a lembrar os judeus de tudo aquilo que tinha sido profetizado, que tinha sido predito, que tinha sido predestinado por Deus. E ele começa a trazer a lembrança, olha, é da descendência de Davi, e ele traz agora João Batista, porque João Batista ele também foi anunciado. João Batista também era um alvo profético. Se a gente abrir ali no livro de Isaías, abre aí Isaías comigo. Isaías, capítulo 40. Isaías 40. Versículo 3. Três, 4 e 5. Quem é que pode ler aí? Ederson, lê para mim, por favor, Ederson. Isaías, profeta messiânico, versículo 3, 4 e 5, por gentileza. Amém, pastor. Capítulo 40, versículo 3. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda e no nosso Deus. Todo o vale será exaltado, e todo o monte e todo o outeiro será abatido. O que é torcido se endireitará, e o que é áspero se aplainará. A glória do Senhor se manifestará, e toda a carne juntamente haverá, pois a boca do Senhor o disse. É até o fim? Amém. Obrigado, Ederson, muito obrigado. Então aqui já é a profecia em cima da vida de João, aquele que ia preparar o caminho, aquele que ia preparar o caminho do Senhor, aquele que ia clamar no deserto. João clama no deserto. João sai do ambiente de Jerusalém e se movimenta para o deserto da Judéia. E é ali que ele prega a palavra e prega o batismo do arrependimento. Então isso, o Paulo já está apontando para João, porque o João era muito conhecido. João tinha ali um ambiente ali de muita... Todo mundo respeitava muito João. Por isso que ele cita João nesse momento aqui agora, porque João ele era conhecido, não só conhecido ali na região onde ele ministrou, onde ele pregou, onde foi o ministério dele, que foi na região das montanhas desérticas da Judéia, como a fama dele se espalhou por todas as regiões do mundo antigo. Ele era muito conhecido e respeitado politicamente. A gente vê isso, que ele era conhecido e respeitado politicamente. Se tu puder abrir lá no livro de Mateus 21, Mateus 21, a gente vai poder entender como o João era bem conhecido. Pastor Tiago, lê para mim Mateus 21, do versículo 23 ao 25. Por gentileza. Amém. Amém. Mateus 21, do versículo 23 ao 25. Isso. Quando Jesus voltou ao templo e começou a ensinar, os principais sacerdotes e líderes do povo vieram até ele e perguntaram: com que autoridade você faz essas coisas? Quem lhe deu esse direito? Jesus respondeu:
Eu lhes direi com que autoridade faço essas coisas se vocês responderem uma pergunta. A autoridade de João para batizar vinha do céu ou era apenas humana? Eles discutiram a questão entre si. Se dissermos que vinha do céu, ele perguntará por que não cremos em João? Até o 25, né? Pode ler um pouquinho mais. Posso ler mais, né? Tá, porque daí continua a discussão deles. Mas se dissermos que era apenas humana, seremos atacados pela multidão, pois todos pensam que o João era profeta. Por fim, responderam a Jesus, não sabemos. Isso aí, até aí, Tiago, obrigado. Até aqui? Até aí, obrigado. Então, olha como ele era conhecido, como ele era aqui já temido pelos judeus, né? Porque ele foi muito usado nesse batismo do arrependimento para apontar o caminho de Jesus. Então, ali, nesse momento aí, os judeus quiseram fazer uma pergunta capciosa para Jesus, e Jesus vira a pergunta para eles e diz, então me diz se o batismo de João Batista é de Deus ou não é de Deus? É dos homens ou é do Espírito? E aí eles disseram, pô, o que nós vamos falar? Se nós falar que é de Deus, eles vão perguntar, então por que nós não estamos nos convertendo? E se nós falar que não é de Deus, a gente teme, porque todo o povo, porque ele já é conhecido. Então o fato é que ele já era respeitado. Por isso que Paulo traz a vida de João Batista nesse momento de sermão dele, nesse momento do seu discurso. Então, mais uma vez aqui no versículo 26, observe aqui que ele diz, irmãos, descendência de Abraão e todos vocês que temem a Deus, a nós foi enviada a palavra de salvação. Pois os moradores e as autoridades de Jerusalém, não conhecendo Jesus, nem as palavras dos profetas, que são lidas todos os sábados, cumpriram as profecias quando condenaram Jesus. Então ele está dizendo, poxa, ele é um pouco irônico aqui, né? Ele está dizendo, poxa, a mesma palavra que vocês estão pregando todos os sábados na sinagoga, essa mesma palavra que é anunciando o Messias, que é anunciando o Cristo que traz a salvação para Israel, é esse anúncio tão esperado, e agora isso acontece e vocês não veem, e vocês não se dão conta disso que está acontecendo. Vocês não percebem isso que está acontecendo, mas aí ele já começa a dizer por que eles não percebem? Porque estava se cumprindo as promessas. Então aqui a tônica de Paulo para falar sobre a fidelidade de Deus, sobre a perfeição de Deus, sobre a soberania de Deus, ele traz que tudo isso, todas essas promessas, elas se cumpriram. Porque Jesus era aquele que foi prometido. Ele era a promessa. E agora a igreja estava comprometida, ou seja, estava com as promessas. Estava trazendo essas promessas à luz. Estava anunciando essas promessas. Então ele traz um discurso aqui com bastante veemência e com uma teologia de fácil compreensão para um judeu. Então ele vai citando, e o que é aqui interessante, que eu quero enfatizar, é que quando ele fala assim, que condenaram Jesus, no 28 diz assim, embora não achassem nenhuma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. Não achavam nenhum motivo para que ele morresse. Não havia o próprio Pilatos. O próprio Pilatos disse assim, eu não vejo nenhuma culpa nele. Eu não vejo nenhum motivo para ele ser condenado, é o que ele fala para os judeus. E aí eu quero que a gente vá de novo, porque é um sermão que ele trata das promessas que já tinham sido pré-anunciadas. Vai lá de novo no livro de Isaías, vamos junto lá em Isaías, agora no capítulo 53.
Isaías 53. Lembra lá que Paulo disse, né? Não tinha nenhuma causa, não tinha nenhum motivo, não tinha nenhuma legalização para que ele fosse morto daquela forma. Versículo 9. Lê para nós, Milene. Versículo 9 de Isaías 53, por gentileza. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira em sua boca. Obrigado. Não havia nenhum engano, nenhuma mentira, nem algumas versões falam nenhum dolo. Alguma versão fala dolo? Aí, fala dolo? Nenhum dolo, nenhum engano não havia na sua boca. Fala dolo, pastor. Dolo, né? É isso aí. Por quê? Porque precisava que isso acontecesse. Isaías, há 8.000 anos antes de chegar naquele momento ali. 8.000 anos, não, desculpa, 800 anos. Antes, 8 séculos antes, já estava anunciando, e os judeus conheciam muito bem essa palavra. E ele está dizendo, olha, é Jesus, é a cruz, era o Messias, não estava nada errado. Depois ele vai mais além, porque ele diz assim, ó, no 28, embora não achasse nenhuma causa de morte, pediram a Pilatos que fosse morto, depois de cumprir tudo o que estava escrito a respeito dele, tirando do madeiro, puseram em um túmulo. Ou seja, não havia nada errado. Se a gente for lá em Atos 4, quero que a gente vá ali em Atos 4, voltar agora, a gente já passou por esse, mas para a gente entender que não estava nada errado, estava tudo profetizado. Atos 4, vinte e seis, 27 e 28. Lê para nós, Simone, por favor. Atos 4, 26, 27 e 28. Os reis da terra se prepararam para guerrear. Os governantes se uniram contra o Senhor e contra o seu Cristo. De fato, isso aconteceu aqui, nesta cidade, pois Herodes Antipas, o governador, Pilatos, os gentios e o povo de Israel se uniram contra Jesus, teu santo servo, a quem ungiste. Tudo o que fizeram, porém, havia sido decidido de antemão, pela tua vontade. E agora, Senhor, ouve as ameaças deles e concede a teus servos coragem para anunciar a tua palavra. Até aí, obrigado. Até o 28, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Então, olha quem é que ele está citando aqui, ele traz 4 personagens tiranos nesse momento. Herodes, Pilatos, os gentios e o povo. E toda aquela violência contra o ungido, aquilo estava pré-determinado, então não teve nenhum erro. Há uma responsabilidade, há uma culpa sobre eles, mas não há erro, porque Deus estava cumprindo o que ele tinha prometido. Porque Deus estava cumprindo aquilo que ele já tinha anunciado. E essa é a chamada de atenção do Paulo. Que se cumpra aquilo que tinha sido determinado. Então ele fala
da morte, ele fala do túmulo e ele fala da ressurreição. Que durante muitos dias tinham acompanhado em Jerusalém, na Galiléia, ele pregando, e que eram suas testemunhas diante do povo. Quando ele ressuscitou, ele apareceu, lembra que ele apareceu durante 40 dias para os discípulos? Ressurreto, para que não te ficasse dúvida da ressurreição. Paulo está dizendo que eles foram testemunhas dessa ressurreição. Como é que Paulo foi testemunha? Lá no caminho de Damasco, no capítulo 9 do livro de Atos, lembra? Quando ele teve aquela experiência. Eles foram testemunhas da ressurreição. Os discípulos durante 40 dias e também Paulo. Então ele diz, nós somos testemunhas. E quando ele diz no 29, depois de cumprir tudo que estava escrito a respeito dele, tirando do madeiro, puseram-no em um túmulo. Aqui ele migra, ele fala no versículo 28 desses inimigos que massacraram ele, que é Herodes, Pilatos, os gentios e o povo. E agora ele já migra para aqueles amigos que foram usados para resgatar ele. Lembra quem foram as duas testemunhas, os dois amigos que ajudaram ele? Vamos ler ali no livro de João, capítulo 19, do 38 ao 42. É importante a gente ler também. João 19, do 38 ao 42. Lê para nós, Laurinha, por gentileza. João 19. Boa noite. Boa noite, querido. 38, né? É. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que em segredo, porque tinha medo dos judeus, pediu a Pilatos permissão para tirar o corpo de Jesus. E Pilatos deu permissão. Então José de Arimateia foi e retirou o corpo de Jesus. E Nicodemos, aquele que anteriormente tinha ido falar com Jesus à noite, também foi. Levando cerca de 35 quilos de um composto de mirra e aloés, tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com óleos aromáticos, como é costume entre os judeus na preparação para o sepultamento. No lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim. Nesse jardim havia um túmulo novo, no qual ninguém ainda tinha sido colocado. Ali, por causa da preparação dos judeus e porque o túmulo ficava perto, colocaram o corpo de Jesus. Obrigado, Laurinha. Então, olha só o que era. Tirando do madeiro, puseram num túmulo. Sabe que as pessoas que eram crucificadas, eles deixavam ali mortos ali, expostos para serem comidos por animais, eles eram completamente desprezados. E geralmente os locais de crucificação ficavam à beira do caminho, para que as pessoas que passassem vissem aquilo ali e aquilo fosse exemplo, para que também eles não desobedecessem o que o Império Romano estabelecia, porque era uma morte maldita, era uma maldição. Então eles ficavam ali, aí os cachorros comiam, os animais comiam. Esses locais de crucificação geralmente não eram muito altos, eram baixos, por isso que os animais começavam ali a devorar eles. Começavam pelos pés. A cruz de Jesus, a gente sabe que ela era mais alta, porque a gente sabe que botaram uma esponja com vinagre na ponta de uma vara e chegaram até ele, né? Mas não eram todas que eram assim. Então, no caso de Jesus, vieram esses dois homens, José de Arimateia, é bom saber disso,
que foram homens levantados por Deus para colocar ele num túmulo, para tirar ele do madeiro. José de Arimateia e Nicodemos, aquele Nicodemos que tinha ido falar com ele à noite, em João 3. Então, essas coisas todas aqui, Paulo está trazendo testemunho a respeito disso. E ele começa a anunciar e falando da ressurreição, e aí ele começa a falar o que estava escrito nos Salmos. Aí ele traz o Salmo 2, ele começa a trazer outros salmos, traz as escrituras, cita as escrituras, quem sabe ali no momento que ele estava ali falando, quem sabe ele abria as escrituras ali também, eu não sei. Mas o fato é que ele começa a citar que o que está acontecendo, o que aconteceu com Jesus, já estava anunciado e que eles precisavam receber, se submeter, crer naquilo que Deus já tinha feito. O que Davi falou no Salmo 2, ele diz, esse é o meu filho, hoje eu gerei você. Hoje, esse filho que foi gerado, hoje seria a ressurreição, o filho gerado agora. Então ele está dizendo, isso aconteceu. Essa era a evangelização. E quando ele chega agora, para a gente já se encaminhar para o final, que eu acho que é muito importante, depois que ele até o 35, ele cita ali 3 passagens verotestamentárias do Antigo Testamento, e no 36 ele diz assim, presta atenção, porque tendo Davi no seu tempo, servido conforme o plano de Deus, morreu, foi sepultado ao lado de seus pais e viu corrupção. Então ele está querendo falar sobre a ressurreição. Então ele diz, Davi morreu, foi sepultado com seus pais e viu a corrupção. Porém, aquele a quem Deus ressuscitou não viu a corrupção. Ou seja, não errou, não pecou, não houve dolo. Por isso que ele se fez maldição. Esse anúncio foi um anúncio que está lá em Gálatas. Eu queria ler contigo também. Porque lembra que essa é a primeira carta aos Gálatas, para essa região da Galácia, e que também chegou em Antioquia. Aí eu quero ler ali em Gálatas 3, versículo 13. Olha só o que diz aqui. Gálatas 3, versículo 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito que prometido. A promessa é o Espírito, é o derramamento do Espírito. Porque ele se fez maldição, porque não havia corrupção nele, não havia nenhum tipo de dolo nele, porque ele era o Messias anunciado, e que se fez maldição por nós, morreu no nosso lugar, levou os nossos pecados, as nossas culpas. É muito forte, é muito sério esse plano de salvação que foi liberado para toda a terra. E que não são todos que vão se submeter a isso. A salvação está liberada, ela foi feita já, está resolvido. Os pecados já foram perdoados. Agora nós precisamos nos submeter a essa verdade. Ele se fez maldição no nosso lugar. E aí, não houve corrupção nele. Portanto, meus irmãos, versículo 38. Saiba que é por meio de Jesus que a remissão de pecados é anunciada a vocês. E por meio dele, todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vocês não puderam ser justificados pela lei de Moisés. Portanto,
tenham cuidado para que não lhes aconteça o que os profetas disseram. Aí olha só, o que ele quer bater na tecla para a gente entrar na finalização aqui. O que ele faz esse sermão disso para bater isso aqui? Esse sermão aqui, o médico Lucas resumiu ele aqui, obviamente. Esse sermão aqui deve ter durado 40 minutos, 1h10, 1h15. Lucas traz um resumo aqui do que ele falou. Então, nesse momento aqui, ele chega onde ele quer. Onde é que ele quer chegar? Ele quer chegar na justificação pela fé. A pregação da fé. Para eliminar toda e qualquer heresia que viria falando a respeito das coisas que ainda tinham que se observar da lei, para que houvesse justificação. Ele diz, não há o que se possa fazer. A justificação foi em Cristo Jesus. Foi no plano da salvação. Foi eles fazendo maldição por nós naquele madeiro sem que nós merecêssemos nada. Não há o que tem que ser feito. Tudo aquilo que foi orientado para que fosse feito na lei de Moisés era até aquele momento. E aí ele chama a atenção e diz, cuidado. Cuidado para não acontecer também o que está escrito. Cuidado para não acontecer também agora aquilo que já foi um alerta para todos nós. Que é o que diz lá em Abacuque. Agora ele cita o que diz em Abacuque 1:5. Vejam, ó desprezadores, ficam maravilhados e desapareçam, porque no tempo de vocês eu realizo obra tal que vocês não acreditarão se alguém lhes contar. Quem é que pode abrir para mim aí Abacuque? Vitória, abre aí, Vitória. Abacuque 1:5. Para a gente conferir aqui o que Paulo está falando. Amém, pastor. Versículo 5, isso? 1:5, isso. Olhem as nações e contemplem-nas. Fiquem atônitos e pasmem, pois nos dias de vocês farei algo em que não creriam se lhes fosse contado. Estou trazendo os babilônios, nação cruel e impetuosa. Até aí, querido. Então é isso que ele está falando, porque ele está falando do cativeiro. Ele está falando, olha, vai acontecer algo, uma obra que vocês não iam acreditar, que vocês não estão contando com isso. Ele está falando do cativeiro, que estava às portas ali. Porque houve um desprezo do povo de Deus para aquilo que Deus estava fazendo. Cuidado para vocês não serem pegos de novo e não enxergando o que Deus está fazendo. Vocês não vão se encontrar num cativeiro eterno, no fogo do inferno, porque não aceitam, porque não creem, porque não veem que Cristo já foi enviado para a salvação e para o perdão dos pecados, justificação. Não tem mais nada que possa ser feito. Então ele finaliza, e é aqui que eu quero parar também, porque ele finaliza chamando a atenção. Olha, cuidado, porque tudo isso que já foi anunciado, também foi anunciado, que vocês correm o risco de desprezar aquilo que Deus está fazendo. Como os antigos, os nossos pais também desprezaram, e por isso foram entregues ao cativeiro. Então o cativeiro que eles estavam vivendo, eles continuavam no cativeiro, só que não era o cativeiro assírio ou babilônico, era o cativeiro romano. Mas agora tinha uma maneira de salvar do cativeiro, mas não como quem restabelece o governo humano, mas como quem recebe uma libertação espiritual. Então essa é a ordem daquilo que Deus está fazendo. E Paulo traz muita veemência com isso. E aí depois a gente vai finalizar esse capítulo 13 aí. Espero que na semana que vem a gente vai ver o desfecho de tudo isso que está acontecendo.
leiam, olhem essa parte final, porque vai ser muito bom a gente poder conversar sobre isso. Amém? Graças a Deus. Vencemos mais uma etapa aí. Não sei se alguém quer fazer algum comentário, dar algum testemunho. Que bom que a gente conseguiu trabalhar bem esse sermão. É um sermão muito importante do apóstolo Paulo.